conquistar territórios espirituais. Mas se Deus for excluído do projeto, você não conseguirá ir além. E eu vou te dizer uma coisa a mais, porque Deus é Deus, e Deus é fogo, e diz a Bíblia, fogo consumidor. Deixa você se cansar à vontade. Deixa até fazer os tijolos, preparar a massa. Quando você estiver bem cansado, fadigado, ele vem e acaba com o projeto. Aleluia, Senhor, é verdade, Deus. Você entende isso, amém? Aleluia, Senhor. A palavra de Deus diz aqui que eles começam a estabelecer esta torre, começam a estabelecer o seu projeto pessoal, que sair pelas nações coisa nenhuma. Vamos fazer nossas fazendas aqui, ó, e ter uma boa aposentadoria. Vamos garantir nossa aposentadoria, que está bom demais. O lugar aqui mana leite e mel. Existem pessoas que vêm para esta terra, amado, e se esquecem que foi Deus que trouxe ela para essa nação, para ela se estabelecer, mas para fazer a obra de Deus, para ela se aculturar, mas para fazer a obra de Deus, para ela crescer espiritualmente, emocionalmente, porque aqui é assim, né? Ou você cresce ou você morre. A terra onde nós vivemos é assim, ou você cresce espiritualmente, emocionalmente, ou você jazera. Deus te trouxe aqui para um treinamento especial, porque Deus tem um projeto particular para você. Deus tem um projeto particular para mim, e às vezes a gente se esquece disso. Quando está passando no meio da luta, a gente reclama com Deus. Ah, Senhor, mas não deu certo o que eu ia fazer, mas o Senhor também deveria me abençoar. Eu penso que Deus lá do céu olha e diz assim, pois é, mas você está desviando do projeto original. O projeto original não é esse. Lembra lá quando você estava no Brasilzinho lá, fazendo 1001 promessas para eu te trazer para essa terra? Pois bem, eu te trouxe, você está aqui. E você está se esquecendo do que você prometeu. A palavra de Deus diz, amado, que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Eu me lembro perfeitamente que eu estava diante do altar da igreja no dia que eu fiz um voto para Deus antes de sair do Brasil. E eu disse a Deus, Deus, se eu for para aquela terra, para perder o foco, não deixa eu entrar nela. Se for para eu perder a visão do que eu fui chamado, para que eu vou fazer, não me deixa entrar nela. Se eu estou aqui, é porque Deus aceitou a aliança. Se você está aqui, é porque Deus aceitou a aliança que você fez. Você é conquistador de territórios espirituais. Não deixe que as coisas visíveis substituam as invisíveis. Diga isso para o teu irmão, diga, não deixe as coisas visíveis substituírem as invisíveis. Porque o teu tesouro, amado, não é aqui, é lá no céu, aonde a traça e a ferrugem não consome, diz a palavra de Deus. Esta é a verdadeira conquista. Não deixa o reino do mundo te conquistar. Não deixa o reino desse mundo te conquistar. Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar da minha família. Isso, com certeza. Mas não faça disso um jargão na sua vida para se esquivar do projeto original. A palavra de Deus diz que eles fazem tijolos. Aquela reunião bem dirigida, bem empolgante, faz aquelas pessoas se esquecerem do projeto. Gente, se nós fizermos já pensou? Nós vamos ser conhecidos pelo resto da vida. De fato foram mesmo, mas de uma forma tão ruim que talvez eles não quisessem ser conhecidos assim. Gente, vocês não entendem que se nós fizermos tijolos, e se nós pegarmos tudo muito bem elaborado, tudo bem arquitetado, bases sólidas, tudo muito estruturado, tudo muito bem redigido, capaz até de convencer qualquer pessoa. É de Deus esse projeto. Para ser tão bem feito assim, mas tinha um problema. Deus não era mencionado em lugar algum. Era para eles sim desconfiarem, né? Deus não foi mencionado em parte alguma desse projeto. Não, Deus tem para nós uma coisa, nós queremos outra coisa. E quer que eu diga uma coisa?
nós temos habilidade para conquistarmos o que queremos. Olha o perigo disso. Porque você tem habilidade para conquistar o que você quer. Diga para o irmão que está falando, você tem habilidade para conquistar o que você quiser. O problema é se Deus não estiver dentro do projeto. Deus dá testemunho e diz, eles se juntaram e eles vão conseguir fazer esse negócio se eu não agir rápido. Você tem habilidade para conquistar o que você quer. Agora, deixa eu te dar uma notícia bem particular. Se você tem chamado da parte de Deus, e o chamado de Deus é específico na tua vida, não gasta teu tempo em projeto pessoal, porque Deus vai bagunçar o projeto. É verdade. Deus vai bagunçar o projeto. Você entende isso, amém? Pastor, mas Deus faria isso? Se você desviar do projeto original, faz. Por isso, filho, mantenha-se firme no Senhor. Deus tem um chamado na minha vida. Eu vou cumprir esse chamado. Deus tem um chamado na minha vida. Esse chamado está estabelecido em mim. Sem Deus, eu não movo deste lugar. Êxodo capítulo 32. Moisés diz assim para Deus: Deus, se o Senhor não vier comigo, não adianta o Senhor enviar anjo, não adianta o Senhor enviar o labareda de fogo, não adianta o Senhor enviar a nuvem de fumaça, não adianta o Senhor enviar nada. Se o Senhor não vier comigo, eu não saio desse lugar para lugar nenhum. Um homem que está envolvido com Deus, ele não sai do lugar se Deus não for junto com ele. Uma mulher de Deus que está envolvida com Deus não move do seu lugar se Deus não mover com ele. Esse é o segredo. Moisés, Êxodo 33, aliás. Moisés diz: Senhor, se o Senhor não vier, nós não saímos daqui. Deus, se o Senhor não estiver envolvido nisso, seja o projeto mais lindo que seja, eu não vou. Qual era o projeto? Conquistar Canaã. Havia um projeto, e era um projeto de conquista. Era muito bom, muito lindo, mas Deus faz um teste. Deixa eu ver se vocês estão querendo mais as coisas do que a mim. Vocês estão querendo mais a bênção do que o abençoador. É um problema a inversão de valores, amado. Quando nós queremos mais a bênção do que o abençoador. Deus faz um teste ali. Deus diz, deixa eu ver a motivação desse coração. Porque é justamente isso que Deus faz sempre em meio a um projeto. Deus sempre sonda a motivação do teu coração. Deus sempre sonda a motivação do teu coração. Escuta o que eu estou te dizendo. Não vai ser pego desprevenido. Porque eu estou te avisando. Deus vai sondar teu coração. E Deus, aliás, já está sondando o teu coração para saber a motivação. Se a motivação é correta, o projeto é bom, a história até convence, mas e a motivação? A glória disso é para quem? Que nome será colocado nessa torre? Você sabe que isso faz toda a diferença. Eu creio que o problema aqui não era nem a torre, era o nome que ia na torre. O problema não é você constituir fazenda. O problema é o Deus que vai estar regendo a sua vida. Se é o Deus dinheiro ou se é o Deus Jeová. Essa é a questão. Qual é o nome que vai estar nessa torre? Eu creio que Deus se indignou justamente por causa do nome. Porque se tem uma coisa que Deus preza, é o nome. O nome do Senhor, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o zelo que Deus tem pelo seu nome. De repente, Deus vê um projeto que não inclui o seu nome, muito pelo contrário, inclui imaginações vãs, e Deus sonda. E Deus vai justo no coração deles, sondá-los. Qual é a motivação? Diz a palavra de Deus aqui no verso 5 do capítulo 11. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam.
Olha só uma coisa, entenda comigo uma coisa. Apesar desse projeto não ter sido original de Deus, Deus até que deu uma sondada para ver. Que negócio interessante, que habilidade que ele tem, que habilidade que esse povo tem. Vamos dar uma sondada, mas quando Deus chega lá e sonda o coração, há um nome que não é o nome dele para ser colocado nessa torre. Imediatamente. Imediatamente acontece uma dispersão. O que é dispersão? Dispersão é quando cada um vai para um lado. É quando a coisa começa a dar errado. Diz a palavra de Deus que Deus faz uma coisa tremenda, confunde a linguagem. Já não se entendiam, já não falavam mais a mesma língua. Nimrod até convenceu eles a fazerem a mesma coisa, porque falavam a mesma língua. Mas quando Deus fez a divisão, aí que entra a origem de todos esses idiomas que hoje a gente tem que trabalhar para falar um inglês marretado, né? Por causa deles lá, senão nós falávamos tudo o aramaico ainda. Mas aí eles começam a desviarem-se do projeto original, e diz a palavra de Deus que Deus confunde a língua deles. Imagine você que um coração insensato conseguiu convencer todos a terem a mesma visão e a falarem a mesma língua. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Mas diz a palavra de Deus que de repente há uma discórdia no meio. E aí que vem uma coisa tão tremenda. Todas as vezes, que seja ele um pastor, seja ele um empresário, seja ele o que for, todas as vezes que alguém começa a sair do projeto original de Deus, as pessoas já não começam a falar a mesma língua. Verdade, Senhor. As pessoas já começam a se peitar. Não concordo, não vejo assim. É a forma que Deus trabalha. E Deus faz uma Babel ali, uma confusão. Não há entendimento. Pastor, a sociedade estava indo tão bem e de repente um dos dois saiu do projeto original. Por isso que sociedade, você tem que saber com quem você faz. Porque se sair do projeto original, morre no ninho. Aquela obra deslumbrante, né? Deslumbrante. Quem passasse naquele canteiro, quando eles iniciaram, naquele canteiro de obra, quando eles iniciaram aquela obra, poderia se deslumbrar com aquilo, né? Poderia ver a grandiosidade daquilo, aquele povo tudo imbuído em fazer aquela obra, todo mundo envolvido e todo mundo trabalhando. Quem olhasse assim de longe dizia, puxa vida, esse povo realmente é um povo disposto, mas Deus sondava a motivação daquela disposição. Até tinham disposição, mas a motivação era errada. Disposição não é motivação, diga isso para o teu irmão. Disposição não é motivação. Motivação é o fim para o qual eu me levanto para executar algo. Isso é motivação. A finalidade para que eu me dedico a algo. Isso é motivação. Disposição é a energia que eu dispenso para fazer este algo. Isso é disposição. Motivação é outra coisa. Qual é a finalidade disso? Quanta energia isso queira ou requeira, isso é disposição. Guarda bem isso, tá? Que disposição é a energia que você tem para executar algo, mas a motivação é a finalidade para que esse algo está sendo feito. E se existe uma coisa que Deus faz, é sondar corações. O salmista Davi escreve o Salmo 139, diz, Senhor, Tu me sondas, e quando me sondas, o quê? Por dentro, por fora. Conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu andar, de onde eu venho, para onde eu vou, e antes que chegue palavra alguma na minha boca, já sabe até o que eu vou falar. A verdade é, não se iluda, você é chamado de Deus. Não trace um projeto pessoal que você vai gastar energia à toa. Inclua Deus nisso.
e você vai ver a prosperidade acontecer. Inclua Deus nisso e você vai ver horizontes se abrirem. Só que tem um detalhe. Pastor, como é que a minha motivação é provada? Por um negócio chamado tempo. A motivação do teu coração é provada pela ação do tempo. 40 anos no deserto, esperando que o povo mudasse a motivação do coração, e eles não mudaram. A ação do tempo. É por isso que quando Deus faz uma promessa para você, entre a promessa e o cumprimento tem o chamado tempo. Nesse tempo entre a promessa e o cumprimento dela, Deus não esqueceu de você. Muito pelo contrário, Ele está de olho em você. Sondando o teu falar, sondando o teu agir, sondando o teu ir e vir. E aí, quando Deus tiver te sondado por completo, quando a ação do tempo, inverno, outono, primavera e verão passaram, Deus diz, então, eu sei como ele se comportou. Como ele se comportou diante de todas as circunstâncias, eu já sei que ele não mudará, porque diante da circunstância ele foi provado e aprovado. Por isso, se você estiver passando, amado, por qualquer luta, segue glorificando a Deus, tranquiliza teu coração. Tranquiliza teu coração. Sabe que tem promessa? Sei. Então descansa. Espera no Senhor. Quem passava pelo aquele canteiro até se impressionava, aquele canteiro de obra. Devia ser um vai e vem de tijolo que sobe, tijolo que desce, e massa, e aquela correria, engenheiros com a planilha aberta, dizendo, ali, deixa eu consultar a planta aqui, ok, olha, fortalece mais essa base, porque o negócio vai ser alto, tá? Ok, põe mais betume nesse negócio aí que está fraco. Na verdade, era uma sinfonia. Eles trabalhavam numa sincronia que parecia um formigueiro. O que diz aqui a Bíblia, a impressão que eu tenho, o que eu chego mais próximo de pensar, é a formiga no verão trabalhando, todo mundo ali, as abelhas fazendo mel, aquela coisa toda, né? Mas se alguém passasse alguns dias depois, ou alguns anos depois, sabe o que iria encontrar? Um projeto abandonado. Aquilo que estava vindo a todo vapor, com toda aquela empolgação, com tudo aquilo agora, são ruínas de um projeto abandonado. E alguém que trabalhou ali poderia passar e dizer assim, meu Deus, quanto tempo da minha vida jogado fora nesse negócio, para dar em nada, olha no que deu. Deus não se agradou, não tinha Deus, olha o que deu. Quanto dinheiro eu gastei nesse negócio, para não dar em nada. Olha o canteiro da obra abandonado, cheio de grama crescendo, mato, tomando conta daquela estrutura que um dia as pessoas se vangloriavam e diziam, vamos, porque nós vamos ser grandes. Hoje passam e vê ruínas. Se alguém perguntasse, por que a Torre de Babel não foi adiante? Porque não tinha Deus nela. Aliás, se Deus estivesse nela, nem Babel seria seu nome, seria qualquer outro nome, menos Babel. Menos confusão, porque onde Deus não está, confusão não acerta. Diga a pessoa que está, sei lá, da onde Deus não está. É Babel com certeza. Por que às vezes na igreja surgem dissensões, divisões, brigas, quebra, porque alguém desviou-se da visão original. Se não desviar da visão original, a harmonia reina. O amor impregna o coração. E todos são motivados a esperarem o melhor de Deus. Você entende isso, amém, igreja? Porque Deus está no negócio. É o nome do Senhor que está sendo exaltado.
É o nome do Senhor que está sendo glorificado. Se é o nome de Deus que está sendo invocado, e é Deus que está sendo glorificado, você pode ter certeza, o projeto se estabelecerá. Diga à pessoa que está do seu lado, esse projeto irá se estabelecer. Esse projeto irá se estabelecer, porque Deus está neste negócio. Porque Deus está nisto, essa coisa vai fluir. Você entende isso, amém? Eu não sei o que você tem sonhado da parte de Deus, mas se Deus estiver nesse teu sonho, ele pode ser o mais absurdo para o irmão que está aí do teu lado, vai acontecer. Se Deus estiver nele, se Deus for glorificado nele, pastor, do que você está falando? Estou falando aqui comigo e com Deus. Eu sei do que eu estou falando. É Deus falando comigo e eu falando para você. Se Deus estiver, pode ser a coisa mais doida do mundo, vai acontecer. Algumas profecias de Deus na minha vida, eu nem conto para a igreja. Que a igreja vai dizer assim, pastor Maurício, tadinho, talvez quando ele ficar um pouquinho mais maduro, aí ele vai pensar diferente. Isso é por causa que ele ainda é um pouco jovem. Aliás, pouco não, porque eu sou muito jovem. E vou conservar essa juventude. Pelo menos no meu espírito eu tenho certeza. Escuta só, filho. Se Deus está nesse negócio, por mais absurdo que pareça, vai acontecer. Deus me disse algumas coisas que se eu fizesse menção aqui à igreja, a igreja iria dizer, coitadinho do pastor Maurício, viajou na maionese, né? Pirou na batatinha, como diz lá em São Paulo. Um dia Deus me fez uma promessa, nunca esqueci, não sei como Deus irá fazer, mas sei que Ele irá fazer. Um dia Deus me disse assim, não estou dizendo para me engrandecer, nem para me exaltar, e você dê toda a glória a Deus, assim como eu também dou toda a glória a Deus. Um dia Deus usou um vaso e disse assim, olha, eu vou te dizer e você tem a maturidade para entender. Amém? E eu vou te contar a título de testemunho, porque vai se cumprir, eu sei que vai. Deus disse assim, olha, um dia eu te levarei às nações. Isso há 12 anos atrás. Um dia eu te levarei às nações. Guarda no teu coração o que eu vou te dizer. Se permaneceres na minha presença, te darei uma cadeira entre os príncipes daquela nação. E eu guardei. Se você crê ou não crê, é problema seu, eu creio. Como Deus vai fazer? Não sei. Para quê? Para a glória de Deus. Não é para eu me tornar um faraó, mas é para o nome do Senhor estar na minha testa. Quando abrir a minha boca, Deus. Quando estender as minhas mãos, Deus. Quando eu caminhar, Deus, 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 Deus. Você precisa ser um agente de Deus nessa terra. No reino de Deus, o príncipe do Senhor vai caminhando. No reino de Deus, as princesas do Senhor vão caminhando, os príncipes de Deus vão caminhando e vão conquistando nos territórios espirituais, para sentarem nos lugares altos aonde Deus está. Deixa eu te dizer uma coisa, se ocupa só em crer, não se ocupa em como vai acontecer. Se você se ocupar em crer, você não vai se preocupar. Mas se você se ocupar em como Deus irá fazer, você irá viver uma vida pré-ocupada. Aliás, a palavra preocupado já diz tudo, né? É ocupar-se antecipadamente. Pré-ocupado. Tudo que é pré, é você que antecipar alguma coisa. Então, Jesus diz, não andeis pré-ocupado com as coisas. Ai, pastor, estou preocupado.